Resumo do vídeo 2. Este vídeo é sobre a genealogia de Jesus Cristo, com base no capítulo 1 de Mateus e 3 de Marcos. A intenção das duas genealogias é mostrar que Jesus é descendente de Abraão, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e, portanto, herdeiro do trono de Israel. Contagem dos anos neste vídeo. Neste vídeo, a contagem dos anos inicia-se no ano 1 da criação do mundo até o ano 3970, quando Jesus Cristo nasceu. Os anos são precedidos da abreviatura AB, ano bíblico. Parte 17, de Adão até Noé. Adão. Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Deus fez ele dormir e da sua costela fez a mulher. Adão gerou Caim, Abel e Sete. Viveu 930 anos até os tempos de Lameque, pai de Noé. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos, do ano 130 a 1042. Foi o terceiro filho de Adão, pois Caim matou Abel e fugiu. Viveu até os dias de Lameque, pai de Noé. Enos, filho de Sete e neto de Adão. Viveu 905 anos, de 235 a 1140. Foi no seu tempo que começou a invocar o nome de Deus. Viveu nos tempos de Adão até Noé. Morreu antes do dilúvio de 1656. Cainã, filho de Enos e bisneto de Adão, viveu 910 anos, de 325 a 1235. Foi contemporâneo de Adão até Noé. Morreu antes do dilúvio ocorrido em 1656. Maalalel, filho de Cainã e tetraneto de Adão, viveu 895 anos, do ano 395 a 1290. Foi contemporâneo de Adão até Noé. Morreu antes do dilúvio ocorrido em 1656. Jared é pai de Enoque e tataravô de Noé. Ele viveu 962 anos, de 460 a 1422 até os tempos de Noé. Morreu quando Noé, seu tataravô, tinha 366 anos. Enoque, filho de Jared, viveu 365 anos, de 622 a 987. Foi o bisavô de Noé. Não experimentou a morte, pois Deus o arrebatou. Matusalém, filho de Enoque, viveu 969 anos, de 687 a 1656. Foi o homem que mais viveu. Viu o mundo se corromper. Morreu no mesmo ano do dilúvio. Lameque, filho de Matusalém, viveu 777 anos, do ano 874 a 1651. Era o pai de Noé. Foi o primeiro homem citado na Bíblia que teve mais de uma mulher. Morreu 5 anos antes do dilúvio. Noé, filho de Lameque, viveu 950 anos, do ano 1056 a 2006. Quando tinha 600 anos, no ano de 1656, Deus mandou um dilúvio na terra e apenas a sua família foi salva na barca que Deus mandou construir. Seus filhos foram Sem, Cão e Jafé. Parte 18. De Noé até Judá.
Sem, filho de Noé, viveu 600 anos, de 1558 a 2158. Ele tinha 98 anos quando veio o dilúvio e entrou na barca. Viveu até os tempos da Torre de Babel e de Abraão. Arfaxade, filho de Sem, viveu 438 anos, de 1658 a 2096. Foi o primeiro homem que nasceu após o dilúvio. Viveu até os tempos de Abraão. Salá, filho de Arfaxade e neto de Noé. Viveu 433 anos, de 1693 a 2126, até os tempos da Torre de Babel e de Abraão. Éber era filho de Salá e bisneto de Noé. Viveu 464 anos, de 1723 a 2187. Viveu até os tempos da Torre de Babel e de Abraão. Peleg viveu 239 anos, de 1757 a 1996. Viveu até os tempos da Torre de Babel e de Terá, pai de Abraão. Era tataraneto de Noé. Reu, filho de Peleg, viveu 239 anos, de 1787 a 2026. Morreu quando Abraão tinha 18 anos. Reu era tataravô do avô de Abraão. Serugue, filho de Reu, viveu 230 anos, de 1819 a 2049. Era bisavô de Abraão. Viveu nos tempos da Torre de Babel. Morreu quando Abraão tinha 41 anos. Naor, filho de Serugue, viveu 148 anos, de 1849 a 1997. Ele foi avô de Abraão. Terá, filho de Naor, viveu 205 anos, de 1878 a 2083. Ele foi pai de Abraão. Em 1998, mudou de Ur dos Caldeus para Harã. Terá era idólatra. Então Deus mandou Abraão mudar para Canaã. Abraão, filho de Naor, viveu 175 anos, de 2008 a 2183. Foi o pai da fé, pois creu que Deus lhe daria um filho na velhice. Ofereceu seu filho em holocausto, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Além disso, mudou para Canaã, crendo nas promessas de Deus. Isaque, filho de Abraão, viveu 180 anos, de 2108 a 2288. Herdou a promessa que Deus fez ao seu pai Abraão, de abençoar a sua descendência. Jacó, filho de Isaque, viveu 147 anos, do ano 2168 a 2315. Ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Eles foram escravizados no Egito. Em 2512, Deus, através de Moisés, os levou para a terra de Canaã, cumprindo a promessa que fez ao seu avô Abraão. Judá era filho de Jacó e bisneto de Abraão. Seu pai Jacó o abençoou, dizendo que ele seria o pai dos reis de Israel. O último seria o Messias e o seu reino não teria fim. Judá é ancestral de Jesus, que veio anunciar o seu reino para os judeus, mas estes o rejeitaram. Então,
Jesus mandou anunciar o seu reino a todos os povos. Parte 19. De Judá até Salomão. Pérez. Pérez foi o primogênito de Judá com Tamar. Tamar ficou viúva do filho de Judá, mas ele não queria lhe dar seu filho como esposo, conforme determinava a lei oral. Desta feita, ela fingiu ser prostituta e teve relações com Judá sem que ele percebesse que era sua nora. Dessa relação, nasceu os gêmeos Pérez e Zerá. Davi e Jesus são descendentes de Pérez. Esrom. Esrom era filho de Pérez e neto de Judá. Nasceu no ano 2298. Quando Esrom nasceu, José era administrador do Egito e havia muita fome em Canaã. Então José levou Jacó, Judá e todos seus irmãos para morar no Egito. Ali viveram até 2512, ano em que Moisés os tirou da escravidão. Rão. Rão é filho de Esrom, neto de Pérez e bisneto de Judá. Rão nasceu no ano 2364 no Egito, onde também morou. Aminadab. Aminadab, filho de Rão, era sogro de Arão, irmão de Moisés. Nasceu no ano 2407. Provavelmente atravessou o Mar Vermelho na saída do Egito. Naasson. Naasson, filho de Aminadab, nasceu no ano 2463. Era cunhado de Arão, irmão de Moisés. Ele tinha 49 anos quando saiu do Egito com Moisés em 2512 e se tornou líder do exército da tribo de Judá. Esta tribo liderava as demais nos combates. Jacó abençoou seu filho Judá, dizendo que ele seria o pai dos reis de Israel, inclusive do Messias. Salmão. Salmão, filho de Naasson, nasceu no ano de 2495. Ele tinha 17 anos quando saiu com Moisés do Egito, passando pelo Mar Vermelho. Salmão casou-se com Raabe, a prostituta que escondeu os espias de Josué em Jericó. Boaz. Boaz, filho de Salmão, nasceu em 2620, no tempo em que os juízes governavam Israel. Ele casou-se com Rute, a moabita, que mudou-se de sua terra com Noemi para Israel e se converteu ao Deus de Israel. Boaz foi bisavô de Davi. Os juízes governaram Israel do ano 2603 a 2883. Obed. Obed, filho de Boaz e Rute, nasceu em 2724. Ele foi avô do rei Davi. Viveu no tempo dos juízes que governavam Israel. Jessé. Jessé é filho de Obed e pai de Davi. Nasceu em 2820, no tempo que Israel era governado pelos juízes. Jessé é neto de Boaz e Rute. O rei Davi. Davi é filho de Jessé e bisneto de Rute. Ele viveu 70 anos, do ano 2920 a 2990. Reinou em Israel de 2950 a 2990. Apesar de ter cometido alguns pecados, foi um bom rei, pois se dedicou a servir a Deus. Defendeu o povo de Deus nas batalhas, compôs vários salmos, organizou a adoração e os sacrifícios no tabernáculo e planejou a construção do templo em Jerusalém. Rei Salomão. Salomão, filho de Davi, viveu 60 anos, de 2972 a 3032. Reinou de 2990 a 3030. Ele iniciou bem o reinado.
fez muitos provérbios, mas se desviou de Deus após casar com muitas mulheres idólatras. Salomão construiu o templo em Jerusalém. Parte 20. De Salomão até Ezequias. Roboão, primeiro rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, nasceu em 2989 e reinou de 3030 a 3046. Substituiu seu pai Salomão, mas o norte do reino não o aceitou, pois não baixou os impostos colocados pelo seu pai. Então houve uma divisão do reino, ficando o reino de Israel ao norte, governado por Jeroboão, e o reino de Judá ao sul, governado por Roboão. Ele foi um rei ímpio de Judá. Abias, segundo rei de Judá. Abias era filho de Roboão e bisneto de Davi. Nasceu em 3013 e reinou em Judá por 2 anos, de 3047 a 3049. Foi um rei ímpio de Judá, como seu pai Roboão. Fez guerra contra Jeroboão, rei do norte. Asa, terceiro rei de Judá. Asa, filho de Abias, nasceu em 3033 e reinou em Judá nos anos 3049 a 3089. Foi um rei que combateu a idolatria, mas foi repreendido pelo profeta Anani, pois buscou a ajuda da Síria e não de Deus nas suas batalhas. Então Asa prendeu o profeta e morreu de doenças nos pés. Josafá, quarto rei de Judá. Josafá, filho de Asa, nasceu em 3054 e reinou em Judá de 3089 a 3111. Combateu a idolatria, enviou levitas para ensinar ao povo a lei de Deus. Entretanto, aliou-se a Acabe, rei ímpio de Israel, e permitiu que seu filho Jeorão casasse com sua filha Atália. Ela quase exterminou os filhos de seu sogro Josafá. Numa guerra, Josafá colocou músicos na frente do exército para louvar a Deus e com isso eliminou os inimigos. Jeorão, quinto rei de Judá. Jeorão, filho de Josafá, reinou do ano 3110 a 3117. Foi um rei mau. Casou-se com Atália, filha de Acabe, rei do norte, e foi influenciado por suas idolatrias. Matou seus próprios irmãos e outros líderes do reino. Morreu desprezado e de doenças nos intestinos. Acasias, sexto rei de Judá. Acasias era filho de Jeorão com Atália. Reinou 2 anos em parceria com Jeorão, nos anos 3116 e 3117. Era muito idólatra. O profeta Eliseu ungiu o comandante do rei do norte para o matar, pois ele era neto de Acabe e Jezabel. Então seus soldados o matou. Por isso, não entrou na genealogia de Jesus, descrita por Mateus no capítulo 1. Atália, rainha de Judá. Atália reinou em Judá de 3118 a 3123. Deus não a queria como rainha, pois ela era filha de Acabe, rei de Israel. Seu filho Acasias, que era rei, morreu. Então ela usurpou o trono e mandou matar seus netos. Mas Josias, filho de Acasias, foi escondido e criado no templo. Quando ele tinha 6 anos, os soldados mataram Atália e aclamaram Josias como rei. Quando Atália reinava, saqueou os tesouros do templo e ofereceu ao ídolo Baal. Os profetas Elias e Eliseu profetizaram o fim dela e de seus pais. Atália não é filha de reis de Judá e por isso não está na genealogia de Jesus. Atália não entrou na genealogia de Jesus, pois ela não é da tribo de Judá, não tendo, portanto, direito ao trono real, mas será contada a sua história para conhecimento. Joás, 8º rei de Judá. Joás era filho de Acasias e neto de Atália.
reinou em Judá de 3.123 a 3.162. Após a morte de seu pai, sua avó Atália usurpou o trono e queria matá-lo para ele não ser rei, mas foi escondido no templo por sua tia. O sacerdote Joiada o aclamou rei no lugar de sua avó quando ele tinha 6 anos. No início do seu reinado era temente a Deus, mas depois da morte do sacerdote, ele se desviou do Senhor adorando ídolos e mandou matar seu primo Zacarias por ter condenado sua prática idólatra. Mandou os tesouros do templo para o rei da Síria no intuito de apaziguar a guerra, mas ainda assim o mataram. Não foi citado na genealogia de Jesus. Amazias, 9º rei de Judá. Amazias, filho de Joás, reinou de 3.163 a 3.191. Ele começou bem, mas após vencer uma batalha contra os edomitas, trouxe os seus ídolos e começou a adorá-los. Ele foi alertado pelo profeta de Deus, mas rejeitou os conselhos. Orgulhoso, desafiou o rei de Israel para uma batalha e foi derrotado. O rei de Israel quebrou os muros de Jerusalém e levou os tesouros do templo. Depois, o povo de Judá se revoltou contra ele por causa de sua idolatria e o matou. Uzias ou Azarias, 10º rei de Judá. Uzias ou Azarias é filho de Amazias. Ele reinou em Judá de 3.172 a 3.227. Deus foi com ele em muitas batalhas, mas num ato de arrogância, entrou no templo para queimar incenso sem autorização. Só os levitas podiam fazer isso. Os sacerdotes o impediu, mas ele ficou furioso. Então o Senhor o feriu com uma lepra na testa e teve que ficar isolado até morrer. Por causa da lepra, foi enterrado fora do cemitério real. Jotão, 11º rei de Judá. Jotão, filho de Uzias, reinou 16 anos em Judá, de 3.228 a 3.243. Jotão era contemporâneo dos profetas Isaías, Oséias e Miqueias. Foi um rei temente a Deus e por isso seu reinado foi muito próspero. Fez várias construções, venceu os amonitas e lhes impôs tributos. Acaz, 12º rei de Judá. Acaz, filho de Jotão, foi um dos piores reis de Judá. Reinou 16 anos, de 3.228 a 3.258. Era tão idólatra que queimou seus filhos em sacrifício. O profeta Isaías o advertiu, mas ele recusou os conselhos. O povo de Judá se corrompeu muito no seu tempo. Então Deus permitiu que os reinos de Israel, Síria e os filisteus devastassem o reino. Eles tomaram territórios, mataram 120.000 soldados, saquearam muitos despojos nas guerras e prenderam 200.000 judeus. Acaz contratou o rei da Assíria para lhe dar apoio militar, mas não teve sucesso. Ao final, teve que pagar o apoio militar com os tesouros do templo e altos impostos por um longo período. Deus, através do profeta Obed, advertiu Peca para ter misericórdia dos prisioneiros judeus. Então foi aí que os libertou. Ezequias, 13º rei de Judá. Ezequias, filho de Acaz, reinou 29 anos em Judá, de 3.248 a 3.277. Era temente a Deus, combateu a idolatria, destruiu a serpente de bronze e restabeleceu a adoração ao Senhor no templo. Fortificou Jerusalém e fez canais subterrâneos. Orou ao Senhor para protegê-lo da invasão dos assírios. Então um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios. O profeta Isaías o repreendeu por gloriar a si e não ao Senhor pela vitória nas guerras. Foi imprudente ao mostrar para as autoridades da Babilônia
todo o tesouro do reino, incentivando assim o rei a planejar a invasão de Judá. Ficou muito doente, mas orou ao Senhor. Então Deus prolongou sua vida por mais 15 anos. Parte 21. De Ezequias até Jeconias. Manassés, 14º rei de Judá. Manassés, filho de Ezequias, reinou 55 anos em Judá, de 3.278 a 3.332. Foi o pior rei. Era idólatra e sacrificou seus filhos a Moloque. Introduziu o baalismo, um culto a Astarte com adoração aos astros, espiritismo e adivinhações. Levantou um altar idólatra dentro do templo e se envolveu em feitiçaria. Matou muitas pessoas inocentes. Os profetas o advertiu, mas ele não deu ouvidos. Então Deus deixou que os assírios o capturassem e o levassem acorrentado pelo nariz para a Babilônia. Lá ele se arrependeu e voltou para Judá. Então derrubou os altares, fez uma reforma religiosa e passou a adorar somente a Deus. Porém não conseguiu desfazer todo o mal, pois muitos já haviam se desviado de Deus. Então a tolerância de Deus chegou ao fim com o seu povo e nos anos seguintes deixou que Judá fosse dominada pelo faraó Neco e pela Assíria, e levassem os reis e o povo como prisioneiros exilados para as suas nações. Amon, 15º rei de Judá. Amon, filho de Manassés, reinou por 2 anos em Judá, de 3.311 a 3.313. Foi um péssimo rei. Fez tudo o que era mal aos olhos de Deus, como fez seu pai. Amon acabou sendo morto por seus próprios servos. Josias, 16º rei de Judá. Josias, filho de Amon e neto de Manassés, começou a reinar com 8 anos e reinou por 31 anos, do ano 3.335 a 3.366. Foi um bom rei. Prezou pelo culto ao verdadeiro Deus desde os 16 anos. No ano 3.352, ofertou prata e ouro para restaurar o templo e inicia as reformas religiosas. O profeta Jeremias começou seu ministério no reinado de Josias. No 18º ano de seu reinado, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. Ao ler, viu que seu povo estava em grande transgressão e que eles seriam castigados. Ele consultou a Deus e o Senhor lhe disse, através do profeta Hulda, que o castigo seria prorrogado por causa de sua obediência a Deus. Ele realizou a maior celebração da Páscoa desde o tempo dos juízes. Apesar de ter feito uma grande reforma religiosa, o povo voltou à idolatria. Josias errou ao ajudar o rei do Egito contra a Assíria. Por isso foi morto na batalha e o reino de Judá foi dominado pelo Egito. Josias foi o melhor rei de Judá. Jeoacás, 17º rei de Judá. Jeoacás era filho de Josias. Reinou apenas 3 meses, em 3.367, quando tinha 23 anos. Seu pai morreu na batalha contra o faraó do Egito, Neco. Então Neco capturou Jeoacás e o levou exilado para o Egito. Dominou Judá e cobrou impostos. Substituiu Jeoacás pelo seu irmão Jeoaquim. Jeoacás foi um mau rei e foi o primeiro rei de Judá a morrer no exílio. As profecias sobre o exílio iniciaram se cumprindo pelos reis de Judá. Jeoaquim, 18º rei de Judá. Jeoaquim era filho de Josias e irmão de Jeoacás. Reinou em Judá por 11 anos, de 3.366 a 3.376. Foi nomeado rei pelo faraó Neco, para o qual pagava impostos. Foi um mau rei.
O profeta Jeremias lhe advertiu, dizendo-lhe que Jerusalém seria invadida por causa de todos os pecados de Judá. Joaquim ficou irado, tomou os seus escritos e os queimou. Então, no terceiro ano do seu reinado, no ano 3370, Deus mandou Nabucodonosor invadir Judá. Ele expulsou os egípcios e dominou o reino por 3 meses. Manteve Joaquim como rei, saqueou o templo e deportou para o seu reino os nobres da família real para a Babilônia. Deportou também Daniel e o colocou como príncipe do seu reino. No ano 3373, Joaquim se rebelou contra Nabucodonosor e, por isso, em 3376, invadiu Judá, prendeu Joaquim e fez a segunda deportação, mandando para a Babilônia 3.023 cativos judeus. O rei Joaquim não consta na genealogia de Jesus, mas sim seu filho Jeconias e descendentes. Jeconias, 19º rei de Judá. Jeconias, filho de Joaquim, foi o penúltimo rei de Judá. Fez o que era mal aos olhos de Deus, como fez seu pai. Reinou 3 meses durante o ano de 3377 e se rebelou contra Nabucodonosor II. O profeta Jeremias profetizou que ele e sua família seriam presos pelo rei da Babilônia. Então o rei cercou Jerusalém com seu exército, prendeu Jeconias, sua família, e o levou para o exílio da Babilônia juntamente com 10.000 judeus, entre eles 7.000 soldados, 1.000 artífices e artesãos, o profeta Ezequiel, Mardoqueu, e deixou os mais pobres para trás. Levou os tesouros do templo e do palácio. Esta foi a 3ª deportação. Quando Jeconias tinha 37 anos de prisão, o rei o libertou e o tratou bem. O próximo rei, Zedequias, não consta na genealogia de Jesus, mas será contada a sua história, pois foi o último rei de Judá. A genealogia continua a partir de seu antecessor, Jeconias. Zedequias, último rei de Judá. Zedequias foi o 3º filho de Josias. Ele sucedeu seu tio Jeconias e reinou durante 11 anos, de 3.378 a 3.389. Fez o que era mal aos olhos de Deus e prendeu o profeta Jeremias, pois lhe avisou sobre a destruição de Jerusalém. No ano 3387, houve a 4ª deportação, quando foram enviados 832 judeus para a Babilônia. No ano 3389, o rei Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, mas Zedequias e sua família fugiram. Os soldados os capturaram, mataram seus filhos diante dele, arrancaram seus olhos, o prenderam com correntes e o levaram para a Babilônia. Nebuzaradã, oficial da Babilônia, pôs fogo no templo, no palácio real e em todas as casas e edifícios, demoliu todos os muros da cidade e deportou o povo para a Babilônia, mas deixou na cidade os mais pobres com Jeremias e alguns oficiais do rei. Esta foi a 5ª deportação. Levaram para a Babilônia as colunas do templo e os seus utensílios de ouro. Parte 22. De Jeconias a Jesus. Salatiel. Salatiel nasceu possivelmente na Babilônia. Seu pai, Jeconias, foi deportado para lá, mas o rei Evil-Merodach o libertou da prisão, o tratou com bondade e lhe deu o assento de honra mais elevado entre os reis que estavam exilados na Babilônia. Comeu na mesa do rei e recebeu uma pensão até a sua morte. Zorobabel.
Zorobabel era filho de Salatiel e neto de Jeconias. Ele foi colocado juntamente com o sacerdote Josué para chefiar o retorno dos judeus da Babilônia para Judá. Ficou sendo o governador de Judá vassalo da Babilônia. Ajudou a reconstruir o templo. De Zorobabel a Jesus. Não há informações na Bíblia sobre os descendentes de Zorobabel. Há apenas os nomes. Zorobabel gerou Abiúde, que gerou Eliaquim, que gerou Azor, que gerou Sadoque, que gerou Aquim, que gerou Eliúde, que gerou Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, que gerou José, esposo de Maria, mãe de Jesus. A pré-existência de Jesus. João, capítulo 1. Jesus já estava com Deus antes do mundo existir. Ele estava com Deus e era Deus, mas veio ao mundo em forma humana, para que fosse morto como uma ovelha para perdão dos nossos pecados. Se viesse como Espírito, não teria como morrer. Ele existiu antes de ser concebido no ventre de Maria. Todas as coisas no mundo foram feitas por ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus. O nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai,